Muito bem, meus irmãos, então nós vamos terminar essa parte de Gálatas capítulo 5, do verso 16, onde eu vou ler com os irmãos novamente até o verso 26, ok? Então vamos lá. 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Assim mesmo como você está, curva a sua cabeça aí. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua palavra em nossas mãos, e o privilégio de poder lê-la, Senhor, com auxílio e suporte do teu Espírito. Que o Senhor, que é mestre por excelência, nos ajude, Senhor, a entender a tua palavra, e que possamos, Senhor, empreender essa luta conosco mesmo, Pai. Uma luta que não é empreendida sozinhos, Pai, na solidão da nossa força, mas com a graça do Senhor. Nós precisamos do Senhor para melhorar, Pai, e caminhar de glória em glória para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós aqui, então trabalhamos aqui esse texto no primeiro momento, fazendo aí, né, um panorama muito geral da questão dos Gálatas, que alguns irmãos, depois em que a região dos Gálatas, se você pode ler como os Gálatas conheceram o Evangelho em Atos, do capítulo 13 até o capítulo 14, a primeira viagem missionária de Paulo, aí eles iam muito bem, houve uma alegria em receber o Evangelho, mas depois um grupo de judaizantes da igreja de Jerusalém revisitou as cidades evangelizadas, onde Paulo havia estabelecido a igreja, e começou a pregar, a ensinar que não bastava crer em Jesus, mas também guardar os ritos judaicos. Isso trouxe uma celeuma muito grande no seio da igreja, tanto que algumas questões foram resolvidas no concílio de Jerusalém. Mas houve a necessidade de Paulo escrever essa carta por conta do dano em que os falsos profetas causaram no seio da igreja. E evidentemente que a igreja, que ela não se pauta pela doutrina, ela se desvia em algum momento da cristologia ou da cristocentridade, nós vamos ter problemas. Isso não é uma questão exclusiva de igrejas dos idos do século I, não, isso é recorrente para nós. Por isso que muitos movimentos que levam o nome de igreja hoje em dia, quando você procura alguma doutrina substancial, você não encontra, não é? Não basta ter uma placa escrito igreja A ou B, ela tem que ter doutrina. O que diz, o fato de uma igreja ser de fato igreja, é a doutrina que ela vive, ou pelo menos ela busca viver, e não a nomenclatura, né? E foi o que acontecia aqui. Paulo precisou resistir contundentemente essa questão judaizante. Os irmãos então eles estavam disputando essa questão, e criou grupos, né? Um dos grupos dizia que precisava guardar um tipo de lei, outro tipo de lei. Isso criou rivalidade. Nós discutimos aqui que quando uma igreja ela tem preferências teológicas extra-bíblica, e aí é por isso que o texto, né, do verso 16, ele começa, por isso digo, ele está evidentemente chegando à conclusão do que foi dito no verso minimamente 14 e 15. A figura que Paulo usa aí, né, é de dois animais que se devoram, um está na garganta do outro, ou duas serpentes que estão se engolindo pela cauda, uma pensa está levando vantagem na outra, mas as duas estão autodestruindo. Por quê? A imagem que Paulo usa aqui é que quando qualquer grupo ele prega a salvação pela lei, isso está na obra, no esforço humano, e ninguém tem condições de se salvar. A lei,
ela é boa, perfeita e agradável. Aliás, a lei, ela é eterna como Deus. Se ela é eterna, ela não muda. A eternidade, ela não foi em algum momento e deixa de ser depois. A eternidade, ela tem um caráter eterno, né? Não tem nem outra palavra para corroborar aqui. Quando é que a lei do descanso, a lei de único Deus e leis como essa, ela passou a valer? Desde a criação. No jardim do Éden, as leis já estavam lá, não é verdade? Então era natural do ser humano viver e apto a viver as leis por conta da capacidade íntegra que o homem foi criado. O problema do pecado fragmentou a moral do ser humano. Então precisou ser ensinado. Ora, o descanso é assim. Eu uso como exemplo, antes do Éden, o ser humano sabia se alimentar. Depois do Éden, a alimentação virou gula, não é? Ou a falta de comida. Antes do Éden, havia um conceito de descanso. Depois do Éden, veio o conceito de preguiça. Então, por conta do impacto do pecado, o ser humano ele não consegue mais viver a lei. E é claro que quando um grupo estabelece partes da lei, ou um único ponto da lei para se salvar, ele não pode, porque você tem que cumprir toda a lei, ou parte dela não é suficiente. Se você quer salvar pela lei, você tem que cumprir absolutamente toda a lei, porque Deus exige perfeição. Então evidentemente que uma igreja que se pauta pela legalidade, ela vai mostrar daquilo que nós somos ruim. Eu não tenho como, e você em relação a mim, não tem como, ou aliás, não pode fomentar aquilo que eu já sou ruim. Você tem que confrontar o meu caráter. Aquilo que eu sou ruim, eu preciso ser confrontado. Você não pode adular o meu caráter. Por isso que a pregação do Evangelho, ela tem esse caráter de confrontação. Percebe? Exposição bíblica, ela nos tira da zona de conforto. A Bíblia diz que você é assim, ok? É assim, eu e você. Então essa ideia de estabelecer metas para alcançar a salvação, ela vai despertar em nós uma selvageria. Porque é evidente, onde eu sou um pouquinho melhor que você, eu falho naquilo que você tem um pouquinho mais de virtude. Percebe? Então vai ficar sempre essas regras que nós vamos disputar. Então por isso Paulo está dizendo que o meio de nós avaliarmos, aferirmos a maturidade da igreja, ou como ela vai andando na maturidade, e ele coloca aqui as duas listas que nós trabalhamos. As obras da carne, lembra muito bem disso, né? Está no plural, e ela vai se manifestando em vários departamentos da vida, se é que eu posso chamar assim. Eu tentei ilustrar aqui como incêndio. Tem um foco de incêndio, você apaga aqui e ele aparece em outro lugar. É uma luta. Então você está tentando apagar aí a obra da imoralidade sexual, aquele vício nas redes sociais, aquela pornografia, né? Aquela indecência que o mundo cultua, o mundo erotizado que nós vivemos. Você está lutando contra essa selvageria animalesca, né? Esse vício selvagem. E quando você está vencendo aqui, aparece o foco de incêndio aqui da idolatria, da feitiçaria. Então por isso que ele vai dizer, são obras da carne. Já trabalhamos um por um aqui. E como é que a gente... qual é o antídoto para isso aqui? O verso 22, o Paulo vai dizer que o fruto do Espírito. E aqui então o texto está no singular. Lembra disso? Quando o apóstolo Paulo, ele coloca aqui as obras da carne, não é para nós instaurarmos uma rivalidade com o mundo. Olha, o mundo é assim e nós somos assim. Não, essa lista que nós temos aqui é para demonstrar o quão mundano nós somos. Quanto mais isso aparece em nós aqui, mais mundano nós somos. E evidente, nós estamos, né, como o próprio Paulo diz, em processo de aperfeiçoamento, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:8, se não me falha a memória aqui, né? Então é como se ele dissesse, tem uma placa aqui, em manutenção. E quando que essa placa em manutenção ela será tirada? Quando Jesus voltar e nós teremos um corpo transformado. Então a ideia dessa lista aqui não é para que você e eu saiamos daqui e na primeira esquina falar, tá vendo? Esse aqui vende o corpo, aquele ali é libertino, aquele é idólatra. Não, essa lista é para uma aferição, é para nós identificarmos no nosso meio o quanto nós somos carnais. E a lista que ele coloca aqui sobre o fruto do Espírito Santo, nós lemos aqui, amor, alegria. Eu ilustrei aqui como num texto bem pequenininho que eu já publiquei outrora. Eu comparei
esse fruto com uma mexerica, mas você pode comparar com uma jaca, com a fruta do conde, qualquer uma dessas aí, né? Qual que é a ideia? A ideia é de que o fruto, ele é uma unidade, e cada gominho da mexerica, ele vai compondo o fruto só é o que é, pela composição, a união de todos eles. E quando você lê aqui, o fruto do Espírito é paz, na construção gramatical do texto original, a paz não é um gominho da mexerica, como os outros. A paz, ela é o que dá o sabor para todas as outras coisas. E como é que eu ilustrei isso aqui? A primeira palavra que aparece aqui, como parte do fruto, é alegria, paz, paciência. E por que o amor ele não está colocado como um gomo? O amor é o sumo, o amor é o que dá o sabor. Então como é que a gente deveria ler o texto aqui? Assim, mas o fruto do Espírito é alegria com amor, ou amor alegre, paz com amor, ou amor em paz, percebe? Então o amor é a ideia de que, imagina se você pega uma mexerica, foi o que eu usei aqui, e ele está insosso, não tem o sumo. Quando você mastiga, você cospe porque não tem o sabor. Então a ideia do amor é o que dá sabor a tudo aquilo que é o fruto da paz. Ele nasce como um todo, ou seja, aquele que nasceu de novo para o Evangelho, ele recebe a capacidade integral para que ele possa lutar contra as obras da carne. Então o Espírito que nos dá o fruto, porque é dele, não é? Para que a gente possa lutar contra as obras da carne. Discutidas essas questões todas aí nos 4 últimos encontros, nós então ficamos aí devendo o verso 24, 25 e 26, que vamos então terminar. O que o texto diz? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem. O texto, ele está emoldurado. O que é essa moldura aqui? Quando nós terminamos de ler as obras da carne, o que o apóstolo coloca como um suporte, né? A ideia de suporte é como essa mesa aqui. Eu estou com essas folhas aqui, a minha Bíblia está suportando para não cair. Então a ideia é que suporta, o que dá sustentação para tudo aquilo que ele acabou de dizer. Então o que é o suporte para a obra da lei? Ele termina no verso 23 dizendo assim, ó: quem pratica essas coisas não herdarão o reino do céu. Então depois que ele termina de citar cada uma das obras, ele vai demonstrar o quê? Não é que nós eventualmente escorregamos, não significa que nós vamos incorrer nesse pecado aqui, mas é uma luta. A questão é do vício, quando isso é programado. O que Paulo está dizendo, ó, aquele que busca aquilo que é natural, essas coisas, aquilo que não progrediu em nada na sua vida cristã, nessas questões das obras da carne, qual é o destino dele? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Então não é possível que nós não tenhamos melhorado nem um milímetro, nem um joule, nem um centímetro na vida cristã. E aqui não é uma disputa. É possível que alguém tenha aí um histórico de caminhada com o Senhor de 20, 30 anos e tenha caminhado um pouquinho, e o outro que chegou agora caminhou um pouco mais. Não é uma disputa do quanto eu já fiz em relação a você, senão nós cairemos também na legalidade. Não é uma meta, ela se colocarmos essa questão de meta, de pessoalidade. O outro não é parâmetro para mim, o parâmetro é Jesus Cristo. Então, irmãos, não interessa em que estágio você está, o que interessa é o teu esforço, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui não é a questão de em qual momento você está, a questão é o quanto você se entristece com o teu pecado. A questão é o quanto você já amadureceu. E ele coloca essa moldura, esse suporte aqui. Quem praticam essas coisas naturalmente, eles estão mortos, e o morto não herdarão o reino do céu. E qual é a moldura, qual é o suporte das obras, do fruto do Espírito? Contra essas coisas não há lei. Isso forma uma moldura, não é? Isso vai dar uma razão para o texto. Ele vai dizendo o que é cada uma das coisas e vai concluir dizendo, ó: quem vive assim, a consequência é essa. Quem vive do outro jeito, a consequência é aquela outra. Demonstrando para a igreja dos Gálatas e para todos nós, a per si, de que nós temos um referencial, um padrão.
não é? Então, se nós de fato entendemos que a salvação é pela graça, qual é o limite de você usar, abusar e viver aqui do fruto do Espírito? Não tem limite, não é? É para você usar sem limite, é um estilo de vida a ser perseguido. Então são molduras. E aí essas duas molduras vai demonstrar o quê? Que quando há uma disputa entre nós, aquele que se acha vencedor é o pior perdedor. Não há ninguém que vence na disputa das obras da carne. O vencedor, ele é o pior perdedor. Essas questões todas aqui vai dar a razão da conclusão. E aí então nós passamos para o final do texto aqui, do verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Muito bem. Desde o verso 16, que nós estamos aqui de alguma maneira fazendo essa exposição, o apóstolo Paulo tem como objetivo denunciar a carnalidade. E carne aqui, ela não é a materialidade, não é o corpo, não é o jeito, não é a fisicalidade. Aliás, o nosso corpo, ele não tem nenhum problema em si. Nós não temos problema com a matéria, foi Deus que criou a matéria. Aliás, também, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, uma das questões da santidade é que você também cuida bem do seu corpo. Quem não cuida bem do corpo está com problema emocional. É a pessoa que está com problema emocional, psicológico, que vive in natura. Não escova o dente, não penteia o cabelo, não toma banho, não troca de roupa, coisa dessa natureza, né? Por quê? Não está bem emocionalmente. Então, uma das questões de demonstrar que você está no governo, você controla a sua vida, é que você tem o quê? Cuidado do corpo. Você se alimenta bem, descansa bem e coisa dessa natureza. Então, a questão carne aqui não é o físico. Nós não vivemos anulando a carne no sentido de termos que judiar do corpo. Pelo contrário, toda a lei da santificação, principalmente em Levítico, a palavra santidade, ela está relacionada à limpeza. Você vai lembrar comigo que todas as vezes em Levítico que fala sobre limpeza, o texto ele se refere à água. Quando você está com lepra, por exemplo, foi curado de lepra, vai lá no lugar lá e dá 7 mergulhos no rio, não é isso? A escassez de água provocava todo esse problema, né, de ordem de asseamento, né, de falta de limpeza. O que é uma consagração de um objeto, por exemplo? Eles pegavam lá uma planta, o isopo, e hoje a gente sabe que o isopo, ele tem características de detergente. Então imagine só, né, você vive naquele tempo, o Antigo Testamento, você pega um copo, e a gente sabe que eu pego, o outro pega e o outro pega, os micro-organismos, eles viajam muito rápido, não é assim? Hoje você tem microscópio, você tem essa coisa toda. E o que Deus disse? Consagra, pega o isopo e joga o isopo ali. Ou seja, a ideia de matar os micro-organismos. Uma coisa fenomenal quando você tenta mais ou menos aí coadunar com aquilo que a gente tem de santidade. Então, uma pessoa em progresso de santidade, ela cuida bem do corpo, cuida bem das vestes, penteia o cabelo, faz a barba. Não que os irmãos que têm a barba não tenham feito, mas fazer a barba, deixar bonitinho, né? Por que eu não deixo a barba, né? Meu pai diz assim, porque ela eu esqueci a expressão dele aqui, né? É porque tem pouco e é duro de nascer e cheia de falha, né? Eu quis arrumar a coisa aqui, ficou pior ainda, né? Então, a questão de você estar aciado, a questão de você não se abandonar. Então, a santidade não diz respeito à questão da espiritualização. A espiritualidade mostra que você está bem cuidando do templo do Espírito Santo. Então, carne aqui não diz respeito apenas a uma demonização do corpo. Carne aqui é essa natureza maligna, essa natureza vendida ao pecado, que luta contra aquilo que é bom, perfeito e agradável. Muito bem, né? E por conta disso, nós vamos criando regras. E criar regras, ela demonstra uma jactância, um orgulho religioso. Como é que Paulo trabalhou isso numa outra questão? Lá no texto de Colossenses, do verso 16 a 23, o Paulo vai dizer algumas questões contra a lei, né, que produz, que mostra, que evidencializa a carnalidade. Ele diz assim, portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem.
Então é claro que algumas pessoas vão dizer assim, ó, você come isso, não come aquilo, então você é menos santo do que eu. Então Paulo está dizendo, ó, não deixe ninguém julgar você pelo que você come ou que você bebe. E isso tem alguma questão que é importante discutir num dado momento, mas não é isso que vai dizer que você é mais santo ou não. Então não deixe ninguém julgar você pelo que vocês comem ou bebem, com a relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas, dos ritos do sábado. Alguns iam dizer assim, ó, aquele que guarda o sábado é mais santo. Aquele que guarda o Pentecoste, aquele que guarda o feriado de São João, aquele que guarda isso, aquilo, outro, ele é mais santo porque ele observa. E quem aqui, num dado momento, numa sexta-feira da paixão, já ouviu que a avó fala, menino não pode nem varrer a casa, lembra disso? Não podia comer carne, né, de porco, acho que era só peixe, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque aquele dia é um dia específico para você se santificar. E depois de 40 dias, carnaval, né? Você pode. Então você percebe uma incoerência, não é? Eu estava discutindo com o João hoje aqui uma questão de paralaxe cognitiva. O que é isso? As pessoas elas acham que por não terem competência ou capacidade de discernir, elas não têm uma segurança intelectual para isso. E o Evangelho, meus irmãos, ele não é um suicídio intelectual. O Evangelho, ele nos convida a refletir sobre a nossa fé. Então se alguém diz assim, ó, eu sou mais santo do que você, porque eu pertenço àquela igreja, naquele lugar tem salvação e naquele outro não tem salvação, já é um bom motivo para você desconfiar. Porque, irmãos, eu gostaria e quero que nós seja a melhor igreja para se congregar do mundo, não é de Itapevi não, né? Olha o meu orgulho, né? Eu gostaria, mas se você ouvir de qualquer pessoa aqui, de mim, que aqui é o lugar que está a salvação, sai correndo daqui porque a gente ficou maluco. A salvação não está na igreja, a salvação está em Jesus. A salvação não está na instituição. Aliás, a instituição, ela faz isso na gente. Isso não quer dizer que eu não tenha que defender os valores institucionais. Isso não quer dizer que eu tenha no bom senso. Isso não quer dizer que eu não tenha moderadamente defender o bom andamento das questões que nós discutimos como regras para dar boa convivência. Isso é ética e isso é interessante. Mas quando nós falamos de salvação, a salvação ela não está na igreja, a salvação está em Jesus Cristo. Então o parâmetro para mostrar que nós estamos em santificação é dizer o quê? Nós temos um desejo de que a nossa igreja seja atrativa na ética, na teologia, na organização, na comunhão. Tudo isso é importante, mas a salvação não está aqui. Nós não temos excelência moral para isso. Ninguém aqui morreu na cruz. Aliás, uma certa ocasião disseram para Napoleão Bonaparte: o senhor se tornou importante, o senhor venceu grandes batalhas, tem autoridade política, só falta uma coisa: instituir uma religião. A resposta do grande Napoleão foi: é verdade, eu posso instituir uma religião, mas eu não posso salvar, porque eu sei morrer, mas não sei ressuscitar. A religião verdadeira, o único que pode estabelecer é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas venceu a morte. Então você percebe que essas questões de comer ou beber, ela vem no bom senso, guardar a questão de dias. E aí Paulo continua em Colossenses 2, 16 a 23. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. E não é assim. Esses movimentos que aparecem por aí, algumas pessoas porque têm algumas experiências extrasensoriais, que veem anjos, que vão no monte e oram, e aí tudo acende, essa coisa toda, elas vão criando, né, um empoderamento em torno dela. Quando acaba o culto, tem fila para que aquela pessoa empoderada ponha a mão nela, porque ali que está o poder. Não permita que ninguém que tenha esse tipo de comportamento, numa falsa humildade, adoração de anjo, impeça você de alcançar o prêmio. Então, em alguns lugares diz assim, ó, a salvação está aqui e não vá para outro lugar. Já é um bom indício bíblico de você cogitar, de você escapar pela tua vida.
para você, com bom senso, com graça de Deus, buscar uma igreja que explique a palavra para que você, por meio do Espírito Santo, decida caminhar nos caminhos da verdade, da doutrina do Evangelho. O que mais Paulo diz? Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, a sua mente carnal o torna orgulhoso. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, que é Cristo, a partir de qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha, essa palavrinha que aparece aqui na NVI, por exemplo, impulsos da carne, ela diz respeito a essa animalidade que tem dentro de nós. A religião, ela não consegue transformar a natureza. A religião, ela não consegue frear esse apetite monstruoso que cada um de nós temos aqui. Olha o que Paulo está dizendo, ó. Essas coisas, elas têm aparência, elas te dão uma capa, elas te oferecem aspectos externos de aparente sabedoria, mas ela não pode transformar a natureza do homem. Qual é a religião que transforma a natureza do ser humano? Nenhum homem tem esse poder. Eu disse aqui, numa dessas exposições de Gálatas, que se você tiver um grande problema e me chamar, ou qualquer um dos irmãos aqui, para colocar a mão na sua cabeça e resolveu tudo, irmão, você não tem problema nenhum, porque se eu colocar a mão na sua cabeça e resolveu todos os seus problemas, você não tem problema nenhum, não é? Então uma das questões do Evangelho é demonstrar que nós vamos lutar e alguns problemas a gente vai vivendo com a dignidade do Evangelho. E se eu tivesse esse poder, ou qualquer ministro do Evangelho tivesse o poder de colocar a mão na sua cabeça e resolver todos os seus problemas, irmãos, ninguém seguraria esse sujeito. E a gente sabe que alguns lugares funcionam assim. E Paulo diz o quê? Essas coisas da lei e da carne, elas não podem refrear os impulsos da carne. Sabe, esse sentimento vulcânico que está aqui, a gente a todo momento é arrastado para essas obras da carne. A religião não pode. Não adianta você guardar o dia tal, o dia X, o dia Y, isso, aquilo, outro. Só tem um poder que é capaz de refrear os apetites da carne: o novo nascimento e o Espírito Santo de Deus. Nada mais, nada mais. Então o que nós estamos trabalhando aqui nesse término desse capítulo 5 é demonstrando que o Paulo está insistindo na questão da lei, para que fique claro que um sistema legal não é capaz de mudar a natureza do pecador. O sistema legal, ele pode nos ajudar a melhorar na santidade. Não é um abandono da lei, não é uma licenciosidade, eu faço o que eu quero. Não é isso. Agora, porque você nasceu de novo, porque eu nasci de novo, porque nós temos o Evangelho, então nós vamos observar a lei, não porque ela é um mandamento que você deve vivê-lo para alcançar a salvação, mas porque nós somos salvos. Nós sabemos que somos salvos por Jesus. Sabemos que o único poder capaz de mudar a nossa natureza é uma operação não ordinária, mas extraordinária, não terrena, mas celestial, não humana, mas divina, de mudar a natureza. Ninguém pode mudar a natureza humana pecadora, ninguém. Agora, quando o Espírito de Deus nos regenera, aí então nós temos condições de observar, não para conquistar, mas para louvor do Senhor. Bom, então essa questão de não à lei é uma insistência de Paulo. O verso 24, então nós encontramos assim, ó: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. E aqui nós temos o quê?
um caminho, ou um começo, ou uma maneira, uma porta aberta para falar de discipulado. Porque o discipulado, que ele não começa pela crucificação, ele vai ter algum problema teológico, escriturístico. O discipulado, ele começa pela crucificação. O discípulo de Jesus, ele é crucificado. Irmãos, a crucificação dói. A crucificação faz o crente gemer. O crucificado não tem como olhar mais para trás. O crucificado, ele está sangrando. É por isso que o discipulado é a doutrina da imitação de Cristo. Imitar a Cristo no seu proceder. Mas a imitação, ela começa na crucificação. Então, por isso que Paulo, ele diz, verso 24: os que pertencem a Cristo já crucificaram. E aí então nós temos que dar um passinho aqui para trás ainda. A palavra, os que pertencem a Cristo Jesus. E pertencer aqui, irmãos, não é reivindicar algo em nome de Cristo. Não é apenas dizer assim, eu sou de Cristo. Não é a questão de você afirmar que é de Cristo. Não é uma confissão positiva. Não é uma decoreba doutrinária. Não é apenas dizer assim, eu sou de Cristo porque eu sou filiado a essa ou aquela instituição religiosa. A ideia de pertencer a Cristo é a ideia de estar em Cristo. Essa é a linguagem de Jesus, por exemplo, em João 15. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E por que videira verdadeira? Porque a videira, no Antigo Testamento, antes da encarnação, é Israel. O Isaías vai dizer que essa videira, ela produziu frutos ruins. Então ela está sendo qualificada como uma videira falsa. Mas está dizendo assim, aquela videira, Israel, deu frutos ruins. Agora eu sou a videira verdadeira. E como é que se dá bons frutos? O texto vai dizer, quem estiver em mim e eu nele. Não é estar comigo e eu com ele. Não é, eu estou com vocês. Nós estamos aqui dividindo o mesmo espaço, mas eu não estou confundido em natureza com vocês. Percebe? Nós estamos juntos, um com o outro. Mas a ideia do texto permanecer de João 15 é, se você estiver em mim e eu em vocês. Então, irmãos, não é uma ideia de alguém dizer assim, eu sou de Cristo e então a minha palavra tem poder. Eu sou dessa ou daquele movimento e eu tenho a palavra e tudo vai dar certo. Não é essa a ideia. Os que pertencem a Cristo, a ideia de pertencimento é a ideia de membros, estão incorporados, confundidos em natureza com Jesus. Não é mera formalidade, como os que falam em nome de Cristo. Não é você elaborar uma confissão positiva e antes de confessar o positivismo, você falar, em nome de Jesus, isso. Não é isso. Jesus não é uma fórmula mágica. Jesus não é o pozinho mágico do sítio Pica-Pau Amarelo, né? Pirlim, pim, pim, puf, aconteceu. Não é isso. A ideia é de que você está pertencendo. Não é formalidade em falar alguma coisa, de mudar o semblante e falar com um certo poder. Não é isso. Jesus ensinou isso lá no capítulo 7, no Sermão do Monte. Acho que é o capítulo 7 mesmo. No finalzinho do capítulo 7, encerrando o Sermão do Monte. Ele diz assim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. E alguém vai dizer assim, parafraseando o que ele disse lá, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu falei em novas línguas. E Jesus disse assim, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. E aí, quando a gente lê essa palavra iniquidade, a gente já tem uma série de imagens na nossa mente de tudo que é contrário à piedade, à justiça. Mas no texto que a gente está lendo ali, o que é iniquidade? Expulsar demônios e falar em novas línguas e chamá-lo do Senhor. Quando que expulsar demônios é iniquidade? Quando que falar novas línguas é iniquidade? Quando que chamar Jesus de Senhor e Senhor é iniquidade? Quando você não pertencer a Ele. Percebe? Então não é o fato do teatro da fé, é o fato da consistência de permanecer nele. Iniquidade é quando nós fazemos o que fazemos usando o nome de Jesus para autopromoção. E nós nunca imaginaríamos
que Jesus diria que quem está expulsando o demônio está cometendo uma iniquidade. Ora, como assim? Pois é, você faz o que faz, não porque pertence a mim ou permanece. Faz o que faz, porque de alguma maneira isso dá uma projeção para você. Isso é carnalidade, é o que está acontecendo aqui. Então quando ele começa assim, ó, os que pertencem a Cristo vão se crucificando. Porque nós temos esse bichinho do orgulho, da jactância. Nós temos esse bichinho das obras da carne, que vai nos puxando para cá. E é isso que é a crucificação. A crucificação dói. A crucificação é dizer não. E lembra quando nós começamos aqui? O que é a liberdade que se trabalha aqui? Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é olhar para mim no espelho existencial, dentro dos meus, e falar assim: eu quero, mas não vou fazer. Porque se eu fizer tudo o que eu quero, eu estou perdido. Então essa ideia de que os que pertencem a Cristo, essa ideia de pertencimento. Então quem pertence a Cristo estão crucificando a carne. A ideia de crucificar a carne é uma ação que ocorreu pontualmente na história. E quando que ela ocorreu na história? Na crucificação de Jesus. O ato jurídico da cruz, nós fomos crucificados com ele. E ela tem desdobramento, uma participação histórica. Então quando Jesus morreu, eu morri com ele. Mas eu não era nem nascido. Bom, mas está estabelecido os meandros jurídicos ali. E agora o exemplo de quem luta contra a carne, essa crucificação que dói. E ele é um desdobramento continuado. É o que nós trabalhamos aqui há alguns dias atrás também, agora no final do ano, em Apocalipse. Para que nós lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O tempo do verbo ali não é lavar uma única vez, mas é continue lavando enquanto você estiver desse lado da eternidade. Irmãos, é uma luta constante. A vida cristã é uma luta constante. É por isso que Paulo também vai dizer, nesse mesmo texto do capítulo 2 de Gálatas aqui: não sou mais eu quem vive, mas Cristo em mim. E é claro que se Paulo estivesse apenas verbalizando, ou colocando, transformando isso em literatura, isso não teria eloquência, validade documental. E quando você lê a vida de Paulo, é justamente o que ele está dizendo aqui. O Paulo não devia ser uma pessoa muito fácil de lidar. O Paulo, ele era explosivo, e ele lutava contra isso. Quantas vezes nós vemos o Paulo, e ele vai muitas vezes dizer que ele está caminhando para isso. E em outro momento ele vai dizer: ó, eu sei o que eu quero fazer, mas o que eu quero eu não faço. E o que eu não quero, eu faço automático. Então essa ideia de que do verso 20 do capítulo 2, não sou eu mais que vivo, ela também ela é uma luta na verbalização. Porque eu sei que não sou eu mais que vivo, mas o Adão quer ressuscitar a toda hora. Acho que foi o Martinho Lutero que disse alguma coisa mais ou menos assim: eu pensei que o velho Adão estivesse morrido no batismo, mas o desgraçado sabe nadar. E não é verdade? Ele tentou matar no batismo das águas. É claro que é uma figura, né? Mas o desgraçado sabe nadar. E algumas vezes parece que ele é o Aquaman. Ele nada muito bem. É essa luta aqui. Ainda em Romanos ele vai dizer: se pelo Espírito fizerem morrer as obras da carne, vocês viverão. É aquela luta. Não quer dizer que o fato de você ter o Espírito gerando o fruto em você, há uma passividade. Não, é o fato de que agora você tem o fruto, você luta. Porque quem não tem luta, não tem disputa. O morto, ele não reage. Por que você diz assim para um adúltero: meu, não faz isso não, cara, isso é pecado? Não faz nada demais, todo mundo faz. Por que ele não reage? Porque ele está morto. Por que o ladrão, ele não está fazendo nada errado? Porque todo mundo faz. Eu tenho que me estabelecer. Agora, quando você tem isso, aquilo outro, como obras da carne, e você quer lutar, demonstra que você está vivo. Porque o morto não reage. O morto, ele faz porque é natural. Agora, quem viveu para o Evangelho, ele começa a considerar aquilo que é estabelecido como obras da carne. Uma das evidências que somos salvos é a inconformidade com aquilo que nós somos, em detrimento daquilo que deveríamos ser. Então, você não deve se jactar, se orgulhar de ser mais santo que ninguém. Porque quando há orgulho, demonstra que é obra da carne. Eu deveria ser melhor.
e melhor, e melhor. Já que eu não sou melhor, eu devo estar em busca disso aqui. Então a ideia da crucificação, ela envolve uma ideia de morte. O indivíduo morto, ele não pode reagir aos estímulos, não é? Imagine você vai no velório e você tenta estimular o defunto ali, né, o esquife, com alguma comida que ele gostava antes do falecimento. Ele vai reagir? Ele não tem mais estímulo. Então a ideia de usar a morte aqui é que o indivíduo que morreu, ele não tem mais os estímulos. E aí, irmãos, mais uma vez aqui nós vamos encontrar problemas, cada um a per si. Por quê? Porque você e eu temos estímulos ainda. É uma luta. Nós não estamos aperfeiçoados ainda. É uma luta. A religião não pode resolver isso. E aí, em seguida, ele começa a fazer algumas listas aqui, que nós vamos, de uma forma bem ligeira também, trabalhá-las aqui. Então, verso 24, os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne. Como é que ele crucifica? Com suas paixões e desejos. A ideia de paixões e desejos aqui é uma ideia de duas palavras que compõem ou que formam uma poesia, né? Um reforço de ideia. É a ideia da concupiscência. A ideia da concupiscência é um desejo incontrolável. Sabe aquilo que te domina? Um ditador aqui dentro? Ele tem que ir perdendo a força. A ideia de que essas paixões e desejos, ela vai sendo crucificada. Cada vez que ela vai aparecendo de alguma forma como obra da carne, você tem que dar uma martelada no prego para ir sangrando. E irmãos, isso dói demais. Isso é ruim demais. Isso nos fere. Isso nos deixa incomodado. Lutar contra nós mesmos, contra esse desejo incontrolável. E interessante que quando você e eu lemos aqui, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos, ela não é um convite para você controlar as paixões. Dizer assim, dá para você fazer isso? Não. Ela é uma exigência, uma ordem para a crucificação. Ele não está dizendo, se for possível faça isso. Está dizendo, crucifiquem, é imperativo, não deixe de fazê-lo. Você tem que crucificar, senão você vai ter problema. O verso 25, ele diz assim, se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Você vai perceber que mais uma vez, aí o Paulo ele vai trabalhar uma dicotomia de ação. Ele usa pelo menos dois verbos que vai aí dar a ocasião. Quais são eles? Se vivemos, então andamos. Olha só, se vivemos pelo Espírito, andamos por ele. Então a ideia de viver, ela expressa uma atividade contínua, uma comunhão permanente. E andar expressa o esforço desse andar. Aliás, essa ideia de esforço também, ela está no campo das Olimpíadas. O atleta, ele precisa se preparar. Essa figura que Paulo sempre vai trabalhar. Então quando você lê aqui junto comigo, se viverem, a ideia, primeiro você vive, mas não é confortável. Você tem que continuar. A ideia de luta constante, como se o viver, ele fosse a raiz, ele fosse a planta, a árvore, e o andar fosse o fruto que essa árvore vai produzir. E é claro, e aí mais uma vez usando de uma figura que Paulo se vale nas suas cartas, é a ideia de crescer para baixo. O que é crescer para baixo? A ideia de que quanto mais as suas raízes é lançada para baixo, antes de crescer para cima, mais maduro na fé nós somos. A ideia de que crescer para baixo dói. E por que dói? Porque é o anonimato. Crescer para baixo é a ideia de ninguém aplaudir. A ideia de crescer para baixo, ela corrobora com aquilo que Jesus disse, entra no teu quarto e ora, porque ali ninguém está vendo. A ideia de crescer para baixo, não tem o palco do aplauso, não tem público para ouvir. A ideia de crescer para baixo dói, porque ela vai ao encontro da nossa vaidade. Só que quem cresce para baixo, depois pode começar a crescer para cima. Se você cresceu para baixo, as suas raízes, elas se aprofundaram. E quando você começa a crescer, tem sustento, tem alicerce. E não é o primeiro vento de doutrina que vai te derrubar. Mas quem cresce primeiro para cima, o primeiro vento de doutrina, a primeira carnalidade faz você tombar. Um crente primeiro cresce para baixo. Se não crescer para baixo, antes de crescer para cima, não tem sustentação. Lembra Jesus?
Todas as vezes que a multidão queria aplaudi-lo e entronizá-lo como rei, ele escapava para ficar sozinho, para ficar orando junto com o Pai. Isso é um exemplo de crescer para baixo. Crescer para baixo é a razão de termos sustentação no dia da adversidade. Crescer para baixo é a capacidade de, se todos forem, o nosso Senhor estará conosco. É a ideia de que tudo pode faltar, mas aquilo que me dá a razão de viver não falta. Então as coisas são contingenciais. Elas podem ser hoje para não ser amanhã, mas a comunhão de permanecer, ela sempre será, independente de estar aqui ou não. Então você percebe que essa ideia de viver e andar, ela é um esforço para nós. E nós temos que crescer para baixo primeiro. Ninguém constrói um ministério, ninguém constrói uma vida cristã. Aliás, ninguém constrói uma vida acadêmica, uma vida profissional, se não for dado a solitude. Se você vai trabalhar num campo do conhecimento humano e não separa um tempo para estudar a razão, o que dá razão ao seu campo de atuação, você vai ser mais um. Essa é a diferença. Crescer para baixo, e aí saindo desse campo da fé, mas do campo da vida, quem é melhor no mercado de trabalho? Aquele que aprendeu a ficar sozinho, buscando o conhecimento do campo de atuação. E nós vivemos uma crise hoje em dia. Qual é a crise? Nós somos contratados por aquilo que nós conhecemos, pelo currículo, e somos demitidos por aquilo que somos. Não é assim? Você traz o currículo, muito bem, você se encaixa, passa no RH e vamos fazer o contrato. Mas passa 1, 2, 3 meses, você está sendo demitido. Mas eu conheço, tá, mas eu estou demitido não porque você conhece, mas pelo que você é. Não é assim? Você é contratado. Hoje nós somos contratados por aquilo que somos e demitidos por aquilo que fazemos ou nos comportamos. E eu estou plagiando aqui uma aluna de uma escola em que eu tive uma reunião junto com outros amigos. Agora ela trabalha numa prefeitura aqui da cidade. E ela me falando sobre esse comportamento. Disse, nós contratamos pelo currículo, mas demitimos por aquilo que a pessoa é. Nós somos assim. O currículo pode ser bom, mas o caráter está apodrecendo pelas obras da carne. Todos nós. Todos nós. E você sabe que é assim. É o que Paulo está dizendo, você precisa viver e andar. Verso 26, e caminhando aí para o final. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Então, ele está terminando o texto aqui. É claro que tem todo o capítulo 6, que ele vai ainda se esforçar para algumas questões. Mas aquilo que nós escolhemos para trabalhar, ele ainda volta a trabalhar aquilo que já mencionou nas obras da carne. Então essa ideia de presunção, ela vai demonstrar para nós que nós temos que lutar contra isso. Mesmo que você tenha o fruto do Espírito em você, e se você é crente de fato, e você já tem esses aspectos, você tem que lutar. Não é uma passividade, chega a ser aqui, né? E aí é só uma figura de linguagem, é uma agressividade. Você vai para cima, você enfrenta você mesmo. Não é aquilo, não, agora eu sou crente, então eu estou no marasmo, agora então eu resolvo tudo. Não, é uma agressividade santa, por mais paradoxal que possa parecer. O que é uma agressividade santa? É você ir confrontar contra as suas obras da carne. Então, de forma conclusiva, o texto vai terminando que esses 3 aspectos negativos você tem que enfrentar. A ideia de presunçoso, o que é? Aquele que é ansioso por glória. Irmãos, é o diabo que prometeu, no capítulo 4 de Mateus, alguns mundanismos para o Senhor. Foi o diabo que usou as escrituras, inclusive, e distorceu. Pula daqui. E Jesus sempre combatendo, rebatendo com aquilo que ele conhecia das escrituras. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então não é o fato de você citar texto bíblico, é citá-los com coerência. Então não sejamos presunçosos. A ideia de presunção aqui é a ideia de ansioso por glória. O discípulo de Jesus, ele não anseia pela glória, ele anseia a desaparecer a sombra da cruz. A glória do discípulo de Jesus é desaparecer a sombra da cruz.
importa que ele cresça e que eu diminua. Ainda nesse verso 26, ele vai dizer assim: não seja presunçoso, provocando uns aos outros. E é interessante que você só consegue provocar o outro porque o outro também deseja glória. Então o outro que é provocado, ele não é o agente passivo totalmente, porque se você não for provocável, eu não consigo te provocar. Então mais uma vez a luta, percebe? Se eu quiser provocar alguém aqui com a minha presunção, e você não reagir, significa que eu não tenho como te provocar. Então se você reage, nós dois somos carnais, porque eu provoco e você reage à provocação, porque eu quero ter mais glória do que você. Então a ideia de presunçoso é essa de querer a glória, e provocar é chamar o outro para a disputa. E se o outro não vem, significa que eu fico sem adversário para lutar. Mas se ele vem, os dois são carnais. A ideia de desafiar. As diversas facções que formavam essa igreja aqui, elas desafiavam uma a outra, e aí provoca o que? O ódio, a rivalidade, a confusão, vivendo, mordendo-se mutuamente, como é o verso 15. Como eu já disse aqui, né, e caminhando para o final, as obras da carne não é para comparar o que o mundo é, mas para aferir o quanto carnais nós somos. E aí o texto termina dizendo: tendo inveja uns dos outros. Essa ideia de inveja é uma paixão vil, uma certa dor maligna que nos tortura, porque eu não sou como o outro, ainda que você seja, entre aspas, melhor em algum aspecto do que o outro. Percebe? Ela nos tortura. Por que eu não sou como ele? Mas você é melhor do que o outro em alguns aspectos, e ele é melhor que o outro em outros aspectos. Mas naquilo que você julga não ser melhor, ela te tortura. É uma dor lancinante. Bom, nós precisamos aqui então chegar à conclusão. E aí a minha conclusão não é desse verso 24 a 26, mas de todo o texto que nós lemos aqui. As obras da carne, elas são mordazes. A ideia de uma coisa mordaz é uma coisa agressiva, alguma coisa que corrói, alguma coisa cáustica. Irmãos, então é uma prevenção, inclusive, do apóstolo Paulo, dizendo que aquele que vive alimentando as obras da carne, ele vive como um ácido dentro de si, corroendo. É uma luta, irmãos. Disputar com o outro cansa demais. Pelo menos para você ter uma tranquilidade, um sossego, um certo marasmo existencial, deixa de disputar, viva a tua vida, minimamente, para que você tenha um pouco de sossego, e consciente daquilo que você é bom, deixa de disputar. A ideia das obras da carne, elas ferem tanto ao que morde, quanto aquilo que é mordido, porque até a mandíbula de quem morde, cansa, entra em exaustão. A tendência é sempre destruir a comunhão da igreja, que é o aspecto do apóstolo Paulo. Uma outra conclusão aqui de todo o texto que nós temos lido aqui: ou Cristo é o nosso Salvador completo, ou não é Salvador nenhum. Então você não tem como estabelecer metas para a salvação. O Senhor te salva, e você desenvolve a salvação no sentido de ter a natureza transformada para viver alinhado com a ética do Evangelho. Quem quiser ser salvo por meio da prática das obras, também deve prestar total obediência à lei toda, porque se Deus é perfeito, para que você alcance a salvação por meio da lei, você tem que ser perfeito. É o efeito dominó. Não importa se você cumpra toda a lei, tropeçou em uma, todo o dominó cai. As obras da carne, elas sabotam o nosso coração, e nós acreditamos que é a melhor coisa a fazer. O Espírito Santo, porém, que habita em nós, ele nos dá uma capacidade, e vai nos amadurecendo para a gente lutar contra isso. E essa luta, ela gera conflito, irmãos. Nós falamos sobre batalha espiritual. Aliás, na escola dominical, nós vamos começar a semana que vem, né, alguns assuntos sobre expressões da religiosidade. A batalha espiritual, ela vai aparecer em algum momento aí, é um tema de uma das aulas. Batalha espiritual não é uma luta do demônio com Deus, ou de anjo bom e anjo eleito e anjo que caiu. A batalha espiritual, ela é um conflito de você para com você mesmo. A batalha espiritual, ela é uma realidade, é uma luta que nós temos dentro de nós. Esse conflito, essa batalha que nós temos aqui.
É um conflito renhido, é o campo bélico, são adversários. Parafraseando o Esaú e o Jacó, quando eles ainda estavam no ventre, um pegava no calcanhar do outro e puxava. Nós somos assim, existe dois dentro de você, e um luta contra o outro. As obras da carne também, nessa conclusão aqui, as obras da carne, ela é abnegada, ela não desiste. Quando você pensa que está morto numa área da vida, daqui a pouco ele ressurge. As obras da carne também, ela não merece complacência. Não tem uma suspensão num dia que você não lute com ela. Todos os dias precisamos lutar contra as obras da carne. E também não se aceita a autocomiseração. Não é o vitimismo. Eu perdi de novo. Não, a gente precisa se esforçar um pouquinho. Todos nós. Não é uma autocomiseração, eu estou perdendo. É o vitimismo. Não, a culpa é sua, a culpa é minha. Um dos primeiros passos com segurança em direção à maturidade é admitir, a culpa é minha. Nós não temos essa prática, mas talvez na Idade Média, no catolicismo, num tempo do culto ou da missa, os fiéis eram convocados a fechar a mão e bater no peito. A culpa é minha, antes de comungar. Eu acho que seria um rito que deveríamos pensar sobre eles. A culpa é minha. Não deve ter autocomiseração. As obras da carne privadas da intimidade, como aquilo que eu penso e ninguém sabe que eu estou pensando, elas são tão ruins e tão malignas quanto aquelas que são explícitas em públicos. Então não tem diferença naquilo que eu peco na intimidade da minha privacidade e aquilo que eu peco na explicitude do dia a dia. Obras da carne, todas elas denunciam a nossa natureza. Então não importa se nós estamos nas esquinas da vida fazendo isso ou aquilo, ou se por conta de um pudor herdado da família nós temos um recato, mas alimentamos o ódio, a ira. Isso também é obra da carne, e tudo isso é denunciado aqui. Então eu tentei parafrasear tudo isso aqui, mais ou menos assim: uma intenção maligna, se não for repelida, conduz ao ato vergonhoso. O que eu estou dizendo, se você não lutar contra isso, você comete um ato vergonhoso. Um ato vergonhoso, se não for reparado a tempo, se torna um hábito mau. E aqui eu vou pôr o dedo para não esquecer, e vou lembrar de um ditado da mãe da Kézia, que ela sempre fala: o costume de casa vai à praça. É assim, né? Mais ou menos isso, não é? O costume de casa vai para a praça. Aí eu fico apavorado. Se isso for para a praça, eu estou perdido. Vocês estão rindo de mim, né? Vocês também são assim. Então, vamos lá de novo. Uma intenção maligna, se ela não for repelida, ela conduz a um ato vergonhoso. Um ato vergonhoso, se não for reparado a tempo, se torna um hábito mau. Um hábito mau, se não for destruído, se desenvolverá num caráter depravado, o qual, por sua vez, conduzirá à perdição eterna. É por isso que Paulo nos chama a atenção aqui. Nós, por natureza, temos a obra da carne, mas foi nos oferecido pela mão da graça o Espírito Santo, que desenvolve em nós o fruto do Espírito, para que possamos lutar contra esse vício maligno que nos leva à perdição. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua bondade, e louvamos, Senhor, num primeiro momento com tristeza, porque dizer quem de fato nós somos, Pai, não é agradável, não é bom. Nossa natureza viciada, ela quer ser adulada, bajulada. Mas no segundo momento, Senhor, quando nós sentimos a dor da crucificação, nós então começamos a sentir a alegria da salvação. E nós te louvamos também, Senhor, nesse momento da alegria, por primeiro sentir a dor da crucificação. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra essas obras da carne, que nos desumaniza, que nos torna orgulhosos, que nos faz buscar, Senhor, um placar, e não para louvar o Senhor,
mas para mostrar para o outro que nós somos melhores. Obrigado por essa carta, obrigado por esse texto que está em nossas mãos, e que ele não seja apenas um registro da tinta no papel, que ele seja palavras vivas, que salte aos nossos olhos, e dos olhos entre na intimidade do nosso coração, e gere, Senhor amado, o desejo de lutar contra nós mesmos, sempre sabendo que o Espírito do Senhor está nos capacitando para desenvolver o fruto do Espírito. Nós oramos agradecidos por tudo que faz, e fazemos em nome de Jesus. Amém.